vamos ler a Bíblia em Jeremias capítulo 18, de 1 a 7. Jeremias capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Podeis assentar. Meus irmãos, eu tenho sentido no meu coração, sempre que leio a palavra do Senhor, o desejo de, junto com vocês, e trazer para vocês uma reflexão de como que nós mesmos, falhos que somos, conseguimos identificar em nossa vida coisas que precisam ser moldadas, melhoradas, transformadas. Nós temos como homem, cada um de nós, a consciência do que nós somos, quando estamos realmente buscando essa consciência na luz da palavra do Senhor. E eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre esse tema, que nós devemos ser moldados para a honra do Senhor, para ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Eu gostaria que você buscasse nesse momento, nesse texto, identificar-se como um barro, um vaso nas mãos do oleiro, e que a palavra do Senhor possa realmente vir de encontro à sua necessidade. Eu sei que muitos de nós temos vivido dias de cada um olhar para a vida dos outros, né? Tem sido muito comum a gente olhar as pessoas, olhar, julgar, analisar o que cada um é na igreja, como que as igrejas estão se portando. Mas eu gostaria que você procurasse olhar para dentro de você, que você fizesse uma reflexão para você, pessoal, a sua vida. E vamos acompanhar esse texto à luz da palavra de Deus para tentar tirar algumas coisas importantes para nós nesta manhã. Eu quero destacar o primeiro versículo, quando Jeremias ouve: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Meu irmão, nós temos procurado sempre ouvir alguma coisa de Deus para a nossa vida. Sempre você tem buscado ouvir algo que venha trazer à sua vida alguma mudança, ou talvez algo que venha falar ao seu coração. Mas eu quero destacar que Jeremias, como profeta de uma nação que vivia um momento muito difícil, vale destacar que Jeremias, quando foi chamado para ser o profeta, seria para profetizar uma nação que viria e que viveria problemas difíceis de se contornar. Eu digo que nenhum líder espiritual, por maior que seja a sua capacidade, talvez tivesse condições de ter um ministério profícuo, ou talvez um ministério aceito no tempo de Jeremias. Jeremias iria falar para uma nação coisas que eles não gostariam de ouvir. Eles não iam gostar de ouvir o que Deus queria que Jeremias falasse. O próprio Senhor fala com Jeremias que eles eram casa de dura cerviz, de coração duro, de povo de semblante obstinado. A verdade é que Jeremias tinha uma missão das mais difíceis. E eu gostaria de destacar esse pequeno momento nessa palavra, muitas das vezes para os líderes atuais, que tem que municiar as pessoas com a palavra de Deus, tem que fazer surgir uma chama no coração das pessoas. Eu vejo pastores desesperados, porque as pessoas não querem mais ouvir a palavra do Senhor do jeito que ela é pregada. Eu fico imaginando os líderes tentando buscar alguma coisa diferente
para atingir o povo, porque o povo não quer mais ouvir a palavra do Senhor. O povo não está mais interessado em ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Aí Jeremias é convidado pelo Senhor a descer à casa do oleiro, e lá ele iria ouvir aquilo que Deus tinha para falar para o povo. E Deus já dizia para ele em outras passagens: olha, Jeremias, esse povo não vai te ouvir. Esse povo está sendo levado para um cativeiro. Esse cativeiro vai demorar 70 anos, mas esse povo está dizendo que não vai demorar muito. Esse povo está dizendo que vai demorar no máximo 2 anos. Esse povo está querendo ouvir coisas tipo: logo vai passar, essa tribulação é passageira. As pessoas não estavam querendo ouvir a verdade da palavra do Senhor. Mas eu fico imaginando o Senhor então dizendo para o profeta: olha, profeta, olha, Jeremias. Aí serve para nós, líderes, professores, ministros: olha, você tem que ouvir o que eu tenho para te falar, e o que você ouvir, você vai falar. Você não vai procurar agradar as pessoas que vão te ouvir apenas. Você não vai procurar usar um método que eles queiram dar atenção ao que você está falando, mas você vai dizer exatamente o que eu tenho para você dizer. Então desce à casa do oleiro e lá você vai ouvir. Eu acho interessante essa passagem, porque Deus, ele chama Jeremias, fala com ele que ele deveria ouvir algo que ele tinha para falar à nação, e ele ia observar algumas situações que talvez ele não ainda tivesse observado. É como se Deus estivesse falando: olha, vai lá e apenas observa como é que um oleiro trabalha. Procura analisar o passo a passo do trabalho do oleiro, e depois que você analisar, observar, depois que você tirar nessa metáfora, nessa alegoria, alguma coisa que pudesse te fazer compreender algo, aí eu vou dizer o que eu tenho para te falar. Então Jeremias desce à casa do oleiro e começa a observar como que um oleiro trabalha. Nessa primeira reflexão que eu coloquei, de que muitas das vezes as pessoas não estão mais querendo ouvir o que o profeta quer falar, de que muitas das vezes os profetas querem falar aquilo que está no seu coração e não aquilo que está no coração de Deus, porque as pessoas querem ouvir aquilo que agrada o seu coração. Eu fico imaginando então que Jeremias já teria feito agora uma reflexão na sua vida de como que ele deveria ser obediente àquilo que Deus mandou ele falar. Irmãos, não tenho dúvida de que existe uma grande dificuldade hoje de obedecermos exatamente o que Deus manda fazermos. A gente quer fazer da nossa maneira, a gente quer fazer pelas nossas forças, a gente quer que as pessoas sejam transformadas e moldadas pela nossa capacidade, e nós achamos que as pessoas não estão sendo moldadas ou não estão sendo transformadas porque quem está falando de forma diferente do que Deus manda falar. Nós já imaginamos isso, mas vamos observar que muitas das vezes não é isso, irmãos. Muitas das vezes o problema está no barro, muitas das vezes o problema não está no oleiro até. Então, se não está nem no oleiro, também não estaria no profeta. Vamos acompanhar agora o que eu imagino que seja importante para nós nesta manhã. E a primeira coisa que eu queria que você, além disso que nós falamos com relação ao profeta, aquilo que ele tem que falar, eu queria que você agora se imaginasse como um barro. Você já se imaginou como uma pessoa que está sendo moldada pelo Senhor? Você já se imaginou uma pessoa que está realmente a cada dia sendo transformada pelo Senhor? A Bíblia diz no 2º versículo, depois que ele falou, levanta-te, desce à casa do oleiro, ele fala no 3º versículo: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo com suas mãos sua obra sobre as rodas. Deus estava ensinando para Jeremias que assim como o oleiro fazia uma obra nas rodas, assim Deus iria fazer com a nação de Israel. Irmãos, essa roda que Jeremias está observando, esse barro em cima ali da roda e daquele momento que ele estava girando, representa muitas das vezes o agir de Deus na vida da gente. Deus estava trabalhando uma obra, e essa roda que estava girando sobre o barro, e o barro girando sobre a roda, simboliza muitas das vezes as mudanças, as transformações que esse barro vai passando. E cada momento que ele vai girando,
O oleiro vai trabalhando. Jeremias estava observando ali o trabalho de um oleiro, o barro girando, a roda girando, e com certeza os dedos do oleiro no barro fazendo toques. E acredito eu que quando esse barro estava ali girando e a roda girando, naquele momento que o vaso estava sendo esculpido, cada área daquele barro estava sendo tocado. Se aquele barro estivesse muito duro, e é possível que muitas das vezes era colocado em cima daquele oleiro ali, o vaso duro, o barro duro, muitas das vezes ele vinha com água para ir molhando, para amolecer aquele barro. O barro duro fica difícil de fazer mudanças nele. Quando o barro está muito duro, ele tem que adicionar água. E ali naquele momento então, quando Jeremias vai observando, ele vai analisando que naquele girar do barro, a mão do oleiro vai tocando nele, vai amassando, vai tirando as impurezas, vai fazendo com que aquele barro tome uma forma. Isso eu fico imaginando que é o trabalhar da obra de Deus, a obra que Deus vai fazer na vida de cada um de nós, simbolizado pelo oleiro fazendo uma obra-prima que era o barro. Eu sei que muito de nós não gosta de mudanças, irmãos, mas às vezes para nós sermos moldados conforme a palavra do Senhor, de acordo com o que Ele manda, algumas coisas precisam acontecer sim na nossa vida. Às vezes esse girar da roda faz com que algumas coisas na sua vida saia de um rumo que você está dando para ela, para ir para o rumo que Deus tem para a sua vida. A gente não gosta muito de que Deus mexa em áreas que nos dão conforto, muitas das vezes. Mas eu digo para você que quando um oleiro está trabalhando uma obra, muitas das vezes quando ele amassa aquele barro, é porque aquele barro ainda não está pronto para ser um vaso preparado. O amassar do barro, o girar o barro, fazer mudanças nele, é porque tem coisas nele que ainda não estão servindo para tornar um vaso perfeito. E muitas das vezes a gente não entende que essas nuances dessas mudanças é que vai nos aprimorando para ser um vaso melhor, e que lá na frente esse vaso vai se tornar um vaso perfeito. Muitos de nós não entendem muito por que algumas coisas são tiradas das nossas vidas. Muitos de nós não entendem por que algumas coisas não são colocadas nas nossas vidas. Muitos de nós não entendem muitas das vezes por que algumas coisas naquele tempo não aconteceram na nossa vida. Pois eu digo, irmãos, há um oleiro trabalhando e com os seus pés ele faz a sua vida girar, a sua roda girar, assim como gira o barro. E ao girar o barro, ele encontra defeitos. Ele encontra impurezas no barro. Ao girar o barro, ele encontra algumas arestas. E essas arestas precisam ser tiradas. A função da roda é fazer com que isso gire, e os toques do oleiro vai tirando, vai purificando. Eu não sei se você está entendendo, mas talvez você não tenha entendido algumas mudanças que aconteceram na sua vida. Talvez você não tenha entendido porque que a roda da vida fez você passar por situações que você não esperava. Talvez alguns acontecimentos na sua vida surgiram para que Deus pudesse estar moldando esse barro para torná-lo um vaso melhor. Talvez você não tenha compreendido que fora necessário acontecer algumas mudanças na sua vida, porque essas mudanças servem para o oleiro cuidar das coisas que não estavam ainda prontas. Nós somos barro, irmãos. Alguns barros são de qualidade ruim, de qualidade melhor, mas o fato é que nas mãos do oleiro, esse barro pode ser trabalhado, ele pode ser moldado, esse barro pode ser purificado, esse barro pode ser usado para onde e para o que ele quiser. A segunda coisa que eu vejo nesse texto que me chama a atenção, e aí vale para nós como ensino, que quando Jeremias observava o barro girando, sendo moldado, as mudanças acontecendo, talvez para que tornasse um barro mais firme, um vaso mais proveitoso no futuro, Jeremias observou que aconteceu uma coisa, e eu acredito que isso acontece com muitos de nós. Ele percebeu que o vaso se quebrou. O barro, naquele momento, estava sendo formado um vaso, e esse vaso quebrou-se na mão do oleiro. Versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Irmãos, eu acho interessante esse momento onde o oleiro está trabalhando num barro para fazer dele um vaso. Acho interessante quando a Bíblia destaca
que no momento que esse vaso estava sendo concluído, entre aspas, ele se quebrou. E acho mais interessante que ele se quebrou na mão do oleiro. Se quebrou nas mãos do especialista, daquele que tinha toda a capacidade de fazer o melhor vaso do mundo, daquele que conhecia a matéria-prima completamente. Porque, entendo eu, ainda que, usando essa ilustração para dizer que Deus é o oleiro, mas ainda que fosse apenas um oleiro humano, trabalhando literalmente uma matéria-prima, há de se entender que um bom oleiro conhece uma boa massa. E mesmo ele conhecendo uma boa massa, mesmo ele conhecendo um bom barro, a Bíblia traz essa ilustração de que nas mãos do oleiro, no momento que Jeremias observava o formar de um vaso, esse vaso se quebrou. Trago a ilustração sobre isso, de que muitas das vezes o que faz o vaso quebrar não é a falha ou a ineficiência do oleiro. O que faz muitas das vezes o barro quebrar não é porque a casa do oleiro, a igreja, ou o sacerdote, ou o pastor, não tem municiado corretamente o vaso e por isso ele se quebrou. Algumas pessoas pensam que as coisas ruins que acontecem na sua vida é culpa de Deus, é culpa do pastor, é culpa da igreja. Nunca é culpa do barro. Nunca o problema está no barro. Ele se quebrou nas mãos do Todo-Poderoso, podemos dizer assim. Mas é que o Todo-Poderoso identificou que aquele barro não era bom. Estava faltando alguma coisa naquele barro, não ia dar vaso bom. Estava saindo uma coisa que ele não achava obra-prima. E Deus não trabalha na sua vida, na minha vida, algo que vai fazer você, ou vai fazer de você, talvez lá na frente algo para desonra, para escândalo, para envergonhar o seu oleiro, aquele esculpista, aquela pessoa que quer fazer de você uma pessoa melhor. E muitas das vezes, então, ele permite que esse vaso se quebre, para fazer dele um melhor, porque a Bíblia diz que logo que ele observa que o vaso se quebra, ele toma-o em tuas mãos e começa a fazer dele um novo vaso. Aí ele começa então a tirar aquilo que aquele barro tinha de ruim, para fazer daquele vaso um vaso especial. Irmãos, eu penso que é um privilégio ser quebrado pelo Senhor. Parece paradoxal falar isso, mas eu penso que é um privilégio quando o Senhor nos quebra, quando o Senhor nos faz descer do nosso orgulho, da nossa vaidade, quando o Senhor nos faz observar quem somos: barro, pó, miséria. Quando o Senhor faz a gente observar que nós não somos nada, e Ele permite que a gente se quebre literalmente em várias áreas, mas Ele permite para nos moldar, para nos refazer, para nos transformar. Nós temos ouvido muitas coisas desses dias, e eu acho que é o Senhor mesmo. Estamos vivendo épocas que as palavras vão vindo para a gente entender que Deus está trabalhando a nossa vida. Deus está trabalhando a nossa vida. Ele está nos quebrando, Ele está nos moldando, Ele está permitindo que as impurezas vão saindo, Ele está permitindo que as arestas vão sendo reparadas. Deus está tirando de nós as coisas que não servem. Deus está deixando a gente passar por situações de vergonha, de dor. Deus está deixando a gente ser quebrado. Irmão, é um privilégio ser quebrado pelo Senhor. Se você está achando hoje que você é um vaso de desonra, que na sua vida nada está bom, se você acha que o oleiro errou com você, se você acha que você não presta, eu digo para você: você presta, porque o Senhor está trabalhando, você ainda está nas mãos do oleiro. Não basta estar na casa do oleiro, é preciso estar nas mãos do oleiro. O problema é que algumas pessoas estão na casa, as pessoas estão indo por ir, as pessoas estão acompanhando o movimento da roda, mas estão saindo das mãos do oleiro. Tem muitas pessoas que já não estão mais nas mãos do oleiro. O oleiro não está conseguindo trabalhar mais algumas vidas, irmãos.
E não é porque o oleiro é incompetente, ou porque o oleiro não tem suficiência, poder, magnitude, não é porque o oleiro é falho, é porque as pessoas não se deixam quebrar mais, as pessoas não se quebrantam nas mãos do oleiro. O oleiro está querendo mudar esse barro sujo, essa coisa que está atrapalhando de fazer você um vaso de honra, mas infelizmente algumas pessoas já não estão mais nas mãos do oleiro, estão nas mãos de pastores, estão nas mãos de teorias, estão nas mãos de culturas, estão na mão de coisas que não edificam, estão buscando o alimento onde não encontra o verdadeiro oleiro. E infelizmente o Senhor vai quebrando aqueles que estão em tuas mãos, mas tem pessoas que não querem mais estar nas mãos do oleiro. E Deus continua trabalhando, Deus continua falando, Deus continua. Acho interessante que quando Isaías vai concluir Jeremias vai concluir essa palavra, quando Deus vai falar com ele o motivo dessa conversa que ele estava tendo com o profeta, Deus vai dizer para ele falar para a nação: assim como você viu Jeremias, o barro se quebrando, o vaso se quebrando, assim como você viu que Deus não desiste do vaso quebrado, assim como você está ouvindo isso tudo, você vai poder dizer assim: ó casa de Israel, aí eu diria: ó igreja do Senhor, não poderei eu fazer de vós como oleiro? Essa é a mensagem que ele tinha que levar. Não poderei fazer eu com vocês como o oleiro fez com esse barro, com esse vaso? Assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Irmãos, o barro, eu estava lendo um pouquinho sobre as características do barro, tem muita coisa interessante. O barro, quanto mais aquecido na fornalha, mais firme, mais duro se torna o vaso. Quanto mais fornalha, quanto mais fogo, melhor ele fica. Isso é muito bom, porque ele fica enrijecido, forte. É a prova de fogo, né? Algumas pessoas falam: oh, Deus está descendo fogo para nos queimar, para preparar o vaso. Mas é uma característica do barro. Quanto mais aquecido, melhor. Outra característica legal: quanto mais amassado, melhor. O barro, quanto mais amassado, mais esmiuçado, mais puro, mais pronto, mais apto para se tornar um bom vaso, ele se torna. Outra característica legal que eu achei, que após o oleiro começar a trabalhar a matéria-prima, e ele começa a mexer no barro, amassá-lo, e depois que o vaso vai tomando forma, na verdade, antes que o vaso tome forma, desculpem, ele vai mexendo, amassando, ele deixa o vaso de lado. E esse vaso fica um tempo de espera, essa matéria-prima, perdão, o barro, ele vai ficando de lado um tempinho para poder ali ir aquecendo sobre a luz, para que no momento certo ele se torne um vaso. Existem algumas experiências na Bíblia de pessoas que mostram que, como um barro que fica de lado, esperando o momento certo de se tornar vaso, essas pessoas acompanharam o período da sua vida como se estivesse de lado. Parece que nada acontecia para que a obra fosse concluída na vida deles. Como uma matéria-prima, um barro que fica de lado, esperando o momento certo. Porque o bom oleiro sabe quando o barro está preparado. O bom oleiro sabe quando o barro tem que esperar um pouco mais. Ele sabe qual é o tempo daquele barro virar vaso. E aí alguns destaques que eu encontrei são de Abraão, por exemplo, que quando ele tinha 75 anos de idade, lá em Harã, Deus falou com ele sobre a promessa de ter Isaac. 75 anos de idade, velho já, né? Esperou muito. Só que ele esperou até os 100. A Bíblia diz que depois que Deus falou com ele, quando ele tinha 75 anos, ele continuou caminhando pelo deserto, peregrinando, como que esperando, aguardando, para que na hora certa o Senhor cumprisse aquilo que prometera. José ficou no poço, na escravidão, na prisão, para lá na frente
além de liberto, se tornar o segundo no Egito. Mas foi esperando muito tempo, irmãos. Matéria-prima ali, aguardando o momento de Deus agir na vida dele. Moisés, nós sabemos que após matar um egípcio, teve que fugir. Passou muito tempo da vida no deserto. Depois foi cuidar de ovelhas, seu sogro Jetro. Só aos 80 anos, talvez Deus estivesse ali preparando a matéria-prima, né? O barro, Moisés. Só aos 80 anos ele volta então e vem cumprir, ser o vaso que Deus queria que ele fosse. Durante aquele período ele estava sendo preparado, Deus moldando, preparando. Lá na frente, Deus cumpre o propósito que ele tinha. O apóstolo Paulo, todo mundo fala que ele caiu do cavalo, caiu mesmo. Se converteu, ouviu o Senhor Jesus falando com ele. Durante 3 anos ele ficou ali só sendo preparado, aguardando, estudando, ouvindo. Só depois de 14 anos ele começa a fazer as viagens missionárias. Tempo de espera, o Senhor trabalhando a vida dele, o Senhor moldando, o Senhor cuidando, o Senhor dando o direcionamento. Esses barros que eu citei aqui são barros que souberam esperar. Queridos, eu sei que muitas das vezes nós não temos tido mais paciência. A gente não tem tido mais esperança quando sentimos que a nossa vida está quebrada ou sentimos que Deus está nos fazendo esperar demais. Mas eu digo para você, diante dessa palavra, diante de que Deus tem falado ao meu coração, Deus não desistiu de nenhum vaso que se quebrou. Em nenhum momento Deus desistiu. Nenhum dos vasos que Deus tinha preparado, estava preparando, mesmo que se quebrassem, Deus não tem desistido. E você hoje, nessa manhã, muitas das vezes talvez não tenha entendido isso. Talvez a sua vida esteja aos cacos, quebradinha da Silva, a sua vida. Talvez você ache que não tem mais matéria-prima nenhuma que preste na sua vida. Talvez você ache que Deus não tem realizado o que prometeu para você. Mas eu digo para você que Deus está trabalhando ainda na sua vida. Deus ainda não cessou a obra que Ele tem de fazer na sua vida. Isso que eu queria que você entendesse. Deus tem uma obra muito grande e Ele está fazendo na sua vida. Mas como eu falei há um tempo atrás, tem pessoas que já não querem mais estar nas mãos do oleiro. Já não estão mais se permitindo ser moldadas. Aí toma atitudes de achar que, não, vou dar meus pulos, vou dar meu jeito. Se eu ficar do jeito que está, não dá. Eu preciso de fazer alguma coisa. Cuidado, não saia das mãos do oleiro. Se você se sente hoje quebrado, esmiuçado, se você se sente um caco, eu vou te falar mais uma coisa que de repente pode te ajudar a entender a importância até dos cacos. Eu estava lendo um livro sobre a olaria em Israel, um livro que eu achei muito interessante, sobre o passo a passo do vaso. E várias coisas chamam a atenção, não daria tempo para falar tudo que chama a atenção, mas uma coisa que me chamou a atenção é que um bom oleiro conhece a importância dos vasos quebrados, cacos, e ele vai guardando muitos cacos. Alguns vão descartando, mas o oleiro experiente, ele vai guardando os seus cacos. E aí tem uma historinha que lá em Israel, numa olaria, um professor, para ensinar a sua turma, ele pede, dá uma missão para uma pessoa que era responsável por aquele ensino sobre olaria e vaso. E ele mandou que essa pessoa fosse então ao dono de uma olaria. Eu vou ler para vocês, que fica melhor para vocês entenderem. Ao passar nos redores de Jerusalém, ele tinha visto uma olaria abandonada, em cujo pátio havia um grande montão de potes partidos. Ferré exortou o professor a contactar o dono da olaria e a comprar os potes em caco. Paga-lhe o que pedir, seja o que for, pode comprar. Todos os potes quebrados, os cacos. O rapaz então encontrou o dono, que já era de idade, e ouviu a proposta que ele fez.
Aí ele falou: olha, até o pátio seu vai ficar melhor se você vender para mim, porque tem aqueles entulhos ali. O rapaz já está tentando persuadir o dono, o velho. Se você vender para mim vai ficar até melhor a vista aqui. Ele começou a fazer as suas propostas. Na época, né, o recurso, o dinheiro não era igual ao dinheiro de hoje. Mas ele fala: olha, eu te dou 10 liras, 20 liras. E aí nada estava fazendo com que o dono da olaria aceitasse. E aí ele diz o seguinte: finalmente o velho disse sorrindo: meu jovem, prefiro dar o meu braço do que te vender esse montão de barro. É a melhor matéria-prima que eu possuo. O velho oleiro compreendeu o valor do barro. A melhor matéria-prima, segundo o velho oleiro, estava guardada para tornar-se bons vasos. Sobre essa visão, eu queria que você pensasse comigo nessa manhã, que talvez você ache que não tem mais o valor que você tem, ou que tinha, quando estava se achando o vaso. Talvez você, em algum momento da sua vida, achou que o seu valor é quando você estava no auge, talvez. Que o seu melhor valor é quando você estava na evidência, ou que tudo estava acontecendo de bom na sua vida. E talvez você não tenha sentido, ou talvez não se sinta ainda uma matéria-prima de valor para que o oleiro torne você de novo um vaso de honra. Irmão, se sentir caco, se sentir nada, se sentir entulho, se sentir insignificante, talvez é o que nós precisamos sentir nessa manhã. Algumas pessoas estão se sentindo muito, se sentem mais do que são, e não permitem que o oleiro trabalhe a sua vida do jeito que ele quer trabalhar. Eu vou convidar o irmão Samuel para trazer uma música para a gente. Enquanto eu leio para vocês 2 Timóteo capítulo 2, 2 e 20. 2 Timóteo capítulo 2, 2 e 20. 20 e 21, perdão. 2 Timóteo 2, 20 e 21 diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Meu irmão, Deus quer pegar cacos, juntar de novo e fazer barro. Deus quer pegar a sua vida nessa manhã, tudo aquilo que você sabe que está quebrado, que está diluído, mas Ele, como um oleiro, quer botar você de novo ali no seu trabalho e quer refazer a sua vida. Eu pergunto para você nessa manhã: você tem deixado o Senhor moldar a sua vida? Você tem deixado o Senhor trabalhar realmente a sua vida? A sua vida está nas mãos do oleiro de verdade? É nele que você tem procurado deixar que Ele faça com que as coisas mudem, que as coisas transformem? Você nessa manhã se sente talvez um vaso quebrado? Sem valor? Esse oleiro pode pegar você hoje, pode tornar você a fazer parte de uma nova massa. Ele pode te amassar de novo, Ele pode te colocar numa fornalha e pode preparar um bom vaso. Vamos ficar de pé para cantarmos essa música? E aí nós vamos orar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Queridos, eu não sei se você nessa manhã se sente um vaso de honra ou de desonra. Eu sei que o oleiro sabe. O oleiro conhece o barro, a massa, o vaso. Isaías 64:8, a Bíblia diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Permita que o Senhor hoje molde a sua vida. Permita que Ele sonde o seu coração, a sua mente, esquadrinhe a sua vida por completo, por inteiro. Permita que Ele faça as mudanças necessárias que você precisa na sua vida. Permita que o Senhor trabalhe realmente de coração hoje na sua vida. Que vaso você tem sido na casa, na grande casa, como vimos em Timóteo capítulo 2? Vaso de vergonha, vaso de escândalo, vaso de desonra? Que você possa nesse momento orar agora. Feche os seus olhos. Fale você com Deus nesse momento. Deus, o Senhor conhece que barro eu sou. Você sabe quais impurezas tem na minha vida que tem impedido de eu ser um vaso especial para o Senhor. Só o Senhor pode me moldar. Fale com Deus isso agora. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela tua misericórdia sobre a nossa vida, Deus. Ó Deus, como cacos nós estamos aqui nessa manhã, para que o Senhor refaça de nós toda a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, o teu Filho, tomamos posse, Deus, agora dessa palavra e nos colocamos nas tuas mãos de novo, Deus, para que o Senhor trabalhe na nossa vida conforme o Senhor quiser, Deus. Ó Deus, trabalha o nosso orgulho, tira de nós todo o orgulho, tira de nós toda a vaidade, toda a inveja, todo o ciúme, toda a maledicência, toda a indiferença, toda a frieza. Ó Deus, precisamos que o Senhor nos molde nessa manhã. Torna-nos vasos para a honra e para a glória do Senhor. Torna-nos vasos escolhidos pelo Senhor. Ó Deus, permitimos que o Senhor trabalhe em nós nesse momento. E em nome do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor, ao nosso oleiro, aquele que pode mexer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.